Salmo 97. Diz a palavra do Senhor: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome, e os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Oremos mais uma vez. Bondoso Deus, obrigado, Pai, porque aqui nesse lugar nós já confessamos os nossos pecados, já cantamos, Deus, ao teu nome, bendizemos, exaltamos, Deus, tudo aquilo que tu és. Já tivemos aqui o privilégio de trazermos dízimos e ofertas. E agora, Deus, ansiamos, Deus, ouvir a tua voz. Fale conosco, Deus, dirija-nos, Deus, orienta-nos conforme a tua palavra, para a tua honra e para a tua glória, em Cristo Jesus. Amém. De modo geral, você diria que a maioria das pessoas é confiável ou é preciso ter cuidado ao lidar com elas? Essa foi justamente a pergunta feita em uma pesquisa que reuniu cerca de 30 países no ano passado, em 2022. E adivinhe só em que lugar ficou o Brasil nesse ranking que eles então ali montaram. Em último lugar dessa pesquisa. 90% dos entrevistados brasileiros disseram que não confiam nas outras pessoas. Alguns motivos, então, pela pesquisa ali na reportagem, foram elencados como fundamentais para essa desconfiança do brasileiro. Questões ligadas à desigualdade social, ou mesmo de intolerância política, foram aí alguns temas levantados. Ou o ainda chamado jeitinho brasileiro, quando se tem preferência não pelo melhor profissional para se executar um determinado serviço, mas sim por aquele que se vai angariar algum tipo de vantagem. Essa pesquisa, queridos, nos mostra um pouco como vivem aqueles que estão por aí afora. Pessoas que não confiam em ninguém, andam desconfiados com tudo e com todos. E o salmo que lemos, queridos, o de número 97, é na verdade uma chamada agora à confiança. Confiar em um Deus que é soberano, que é rei sobre tudo e sobre todos. Esse salmo, queridos, então faz parte desses chamados salmos reais. Eles começam ali no salmo 93 e vão ali até o salmo de número 100. E ele então vai descrever o rei vindo julgar os inimigos e também recompensar o seu povo. No Salmo 95, a ênfase é sobre o próprio povo de Deus, enquanto que o 96, ele então volta a atenção para as nações do mundo. E aí então aqui, o Salmo de número 97, vai justamente combinar esses dois temas, dizendo que o Senhor Altíssimo é o rei sobre a terra. O verso 9 nos mostra isso de forma clara. É Ele quem tem o controle, é Ele quem tem o domínio. O comentarista Jameson, ele descrevendo esse Salmo 97, ele vai afirmar que o salmista ele celebra o domínio do Senhor sobre as nações e a natureza, descreve o seu efeito sobre inimigos e amigos, os exortando e os encorajando.
E é isso que nós veremos, queridos. Portanto, aqui nesse Salmo de número 97, podemos dividi-lo em pelo menos 5 partes, analisando tanto a beleza quanto a majestade, o domínio de Deus, mas também, claro, o seu relacionamento com o seu povo. Em primeiro lugar, querido, veja comigo, por gentileza, e mantenha aí a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar por todo o Salmo. Verso 1, aqui nós encontramos o Deus soberano. Diz o texto: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Qualquer, queridos, que seja o sentimento do nosso coração, qualquer que seja a circunstância ao nosso redor, uma coisa é certa: reina o Senhor. E esse reino, queridos, ele se estende por sobre toda a terra. Sua autoridade soberana, ela vai além da terra ali de Israel, chegando então àquelas ilhas, aqueles litorais mais distantes, lugares em que os israelitas jamais haviam visitado. Deus tem autoridade absoluta e o domínio por toda a sua criação. Deus é um Deus soberano. E esse, queridos, atributo é muito próprio do Senhor, do nosso Deus. Uma vez que Ele é soberano, Ele também é onisciente, Ele é onipotente, Ele é totalmente livre na sua vontade. Se Ele fosse limitado em qualquer uma dessas áreas, Ele não seria completamente soberano. Se Ele, por exemplo, não soubesse o que está acontecendo, seria o tempo todo, então, pego de surpresa. Se Ele não tivesse todo o poder, não teria controle sobre os eventos, sobre as circunstâncias. Se Ele não fosse soberano, a sua justiça seria a todo tempo frustrada e, claro, a injustiça prevaleceria. E essa soberania de Deus, queridos, deve servir também como força e até mesmo como conforto para nós cristãos, em meio, sem dúvida nenhuma, às tempestades das nossas vidas. Conta a história que Whitelock, enviado ali de Oliver Cromwell, estava certa vez deitado, tentando pegar no sono, mas não conseguia. Muito preocupado com a questão ali da guerra civil na Inglaterra, demonstrava então ali uma clara agitação. E um dos seus servos então chega e pergunta: o senhor acha que Deus governou bem o mundo antes do senhor nascer? E aí Whitelock responde: claro, com certeza. E o senhor acha que Deus vai governá-lo bem quando o senhor sair dele? Sem dúvida, respondeu Whitelock. Então, desculpe-me, senhor, mas você não acha que pode confiar nele para governá-lo tão bem enquanto estiver vivo? Com essa resposta, Whitelock nada responde e aos poucos então consegue ali descansar e dormir. Muitos de nós, queridos, observamos por vezes essa doutrina da soberania de Deus de forma por vezes distante, como se ela não nos dissesse também respeito. Mas na verdade, saber que o Deus que governa o nosso mundo, que governa a nossa vida, que governa a nossa igreja, que governa a nossa casa, que governa a nossa família, é um Deus soberano, deve nos encher de alegria e de paz. Deve nos trazer, queridos, tranquilidade no porvir, por sabermos que as nossas vidas estão nas melhores mãos, nos melhores braços. O Deus soberano que servimos é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Nesse mundo de injustiça que nós vivemos, queridos, enquanto estamos aqui, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus, vivamos os nossos dias, entendendo que a soberania de Deus é uma imensa fonte também de conforto para todos nós, seu povo. Segundo lugar, queridos, veja comigo, os versos de 2 a 6, eles nos mostram agora o Deus maravilhoso, o maravilhoso Deus. Diz o texto: nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória.
Essa parte agora, queridos, ela traz uma série agora de manifestações de Deus, remetendo tudo aquilo que se passou na história do povo do Senhor. É o que nós chamamos dentro da teologia de teofania, manifestações de Deus, aparições dele de forma visível. A primeira dessas manifestações está então ligada ali ao Monte Sinai. A aparição de Deus ali nesse monte foi aterrorizante para o seu povo. Diz o texto lá em Êxodo 19, de 16 a 19 assim: Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se de pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. A manifestação do Deus verdadeiro, queridos, deve gerar tremor e temor. Quando Deus aparece aqui no Sinai, todo aquele povo treme. Hebreus 12, verso 21, nos fala que até mesmo Moisés disse assim, diz o texto: sinto-me aterrado e trêmulo. Isaías 6, verso 5, o profeta diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Tudo isso, queridos, toda essa grandeza, todo esse poder, toda essa força, só nos mostram que não devemos subestimar a Deus, como se Ele fosse aí um simples colega nosso. Na verdade, muitos que se achegam a Deus, por vezes com certa leveza, por vezes o fazem, não exatamente por nutrirem com Ele intimidade, mas justamente por não o conhecerem de fato. Quem verdadeiramente conhece a Deus, se aproxima dEle com alegria, mas com reverência. É assim, por exemplo, que nos achegamos aqui a esse lugar de culto. No Salmo 95, verso 6, nós lemos assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Reverência, queridos, temor ao Deus que nos criou. Esse Deus tão grande, tão tremendo, merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. E no verso 6, o salmista então, voltando ao Salmo 97, o salmista nos mostra que não há como esconder a justiça de Deus. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Os céus, eles anunciam, queridos, sim, essa justiça. E todos, inclusive aqueles que não são parte do povo do Senhor, verão a glória do nosso Deus. Calvino comenta aqui essa passagem assim: o salmista aqui declara que haveria uma exibição tão esplendorosa da justiça de Deus, que os próprios céus seriam o seu arauto. A justiça espiritual de Deus se manifestaria magistralmente sobre o reinado de Cristo, ao ponto de encher céu e terra. Quando Cristo vier, estabelecerá a sua justiça para todo o mundo, estabelecendo, portanto, juízo para a humanidade. E todos, então, verão de fato a sua justiça sendo cumprida. Terceiro lugar, queridos, o verso de número 7, nos mostra então agora o único Deus. Diz o texto: sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Já vimos o Deus soberano, verso 1, já vimos o Deus maravilhoso, dos versos 2 a 6, e agora então, nesse verso de número 7, vemos o único Deus. O salmista nos mostra uma conclusão lógica até aqui. Ora, se Deus é realmente esse Deus soberano, esse Deus maravilhoso, então Ele é único, é verdadeiramente o único Deus.
Esse verso ele vai tratar, como percebemos claramente aqui, sobre idolatria. Nesse tempo se tinha a ideia de que quando uma nação conquistava outra, se interpretava que a vitória ela era um sinal de que os deuses do povo conquistador eram mais poderosos do que os deuses do povo derrotado. Os israelitas sabiam que Deus era o Senhor de toda a terra e que os ídolos não eram nada perante Ele. As vitórias de Deus, queridos, sobre as nações idólatras, envergonhavam, sem dúvida nenhuma, esses idólatras, esses ídolos. O que percebemos, queridos, é que hoje, apesar de ainda, sabemos bem, ocorrerem aí idolatrias por religiões das mais diversas, o que precisamos nos atentar é para os ídolos silenciosos, sorrateiros. Não pense que você está livre de fabricar um ídolo aí no seu coração. Calvino ele afirmou isso, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O ídolo do eu, o ídolo do poder, o ídolo da fama, do sexo, do dinheiro. Pessoas que por vezes se vendem por esses ídolos. James Montgomery Boyce, comentando essa parte, ele vai afirmar: por que os cristãos servem a alguns desses ídolos? Provavelmente é porque sabem muito pouco do verdadeiro Deus. E a razão de saberem tão pouco sobre o verdadeiro Deus é porque passam muito pouco tempo com Ele. Queridos, temos a palavra de Deus em nossas mãos. Temos o Santo Espírito habitando no nosso interior. E esse mesmo Santo Espírito nos foi dado também para auxiliar na compreensão das Escrituras, para nos ajudar a obedecê-la. Salmo 119, verso 11, vai nos dizer: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A idolatria, queridos, ela pode sem dúvida nenhuma ser algo aí visível, com ídolos de madeira, de pedra, mas também podem ser ídolos aí no coração. Não há outro Deus. Ele é o único e verdadeiro Deus, Senhor das nossas vidas. Em quarto lugar, queridos, observamos agora o Deus justo. Versos de 8 a 10. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. A quarta parte, queridos, do nosso salmo, trata agora do julgamento justo de Deus. Tanto Sião quanto as aldeias vizinhas estão aqui celebrando o fato de Deus intervir na história para então estabelecer agora o seu reinado, um reinado justo sobre a terra. Não temos aqui todas as informações para saber o que de fato ocorreu, mas os comentaristas eles concordam que foi algo assim, algum ato muito especial de Deus ligado aí, quem sabe, à salvação do povo. Alguns sugerem até que tenha sido o retorno dos judeus ali da Babilônia e agora então a reconstrução daquele país após o exílio. Qualquer, queridos, que tenha sido esse fato, o cumprimento integral dessa visão será agora quando do retorno de Cristo Jesus, estabelecendo agora para sempre o seu reinado. Só então a justiça perfeita existirá na terra. Hoje, queridos, se sabemos bem disso, não existe justiça perfeita aqui na terra. Quantos são aí os criminosos que por vezes saem impunes, seja em que país for? Quando Jesus voltar, haverá, sim, uma justiça perfeita. Os desamparados serão defendidos, os culpados serão julgados e condenados. Isso será motivo, queridos, de grande alegria para o justo. O verso 8 nos diz: Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Lá em Apocalipse,
A alegria, ela é expressa justamente pela queda da Babilônia, um símbolo ali da grande impiedade e da maldade da terra. E aí então todo louvor é dado a Deus, que claro, julga com justiça. Diz assim Apocalipse 19, de 1 a 3. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e as mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Se hoje, querido, você vive aí, quem sabe, algum cenário de injustiça, não esmoreça. Louve ao Senhor, que fará a justiça perfeita se concretizar quando então Cristo retornar. E em quinto e último lugar, queridos, agora os versos de número 10 a 12, os últimos versos do nosso texto, nos mostram um Deus que nos encoraja até mesmo em tempos difíceis. Temos aqui uma chamada a nos apegarmos ao fato de que Deus permanecerá fiel a cada um de nós, até mesmo nos protegendo. Veja comigo, de 10 a 12. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. A instrução aqui ela é clara. Em primeiro lugar, verso 10, odiai o mal. E em segundo lugar, lá no verso de número 12, alegrai-vos no Senhor. Perceba a sequência então agora aqui dos versos de 10 a 12. Se odiarmos o mal, Deus nos dará. E aí então diz aí o verso de número 11, proteção, libertação, luz em nosso caminho, alegria, verso 12. Assim, o ódio ao mal levará à alegria. Naturalmente, queridos, por conta da nossa natureza pecaminosa, não odiamos naturalmente o mal. Naturalmente amamos o mal, amamos o pecado. Olhamos para os outros e por vezes os julgamos, condenamos seus pecados, mas não gostamos de nos separar dos pecados que nós mesmos praticamos. Precisamos exercitar a prática de odiar também os nossos pecados. E só conseguiremos fazer isso conhecendo a Deus. Se eu não buscar ao Senhor, continuarei odiando não ao pecado, mas ao próprio Deus. Um exemplo disso é como aquelas multidões trataram a Jesus. Algumas pessoas viram a sua santidade e ali então aprenderam a odiar de fato o seu pecado e se tornaram então, portanto, ali seus discípulos. Outros o viram e o odiaram justamente porque ele vinha a expor os seus pecados. E assim o crucificaram. Se você ama a Deus, se você confia no Senhor, você odiará o pecado. Ter o caráter de Cristo fará com que você simplesmente passe a odiar o pecado e agora a amar a Deus de todo o seu coração. Efésios 5, o verso 1, nos diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Richard Sibbes, teólogo puritano, ele observou que, uma vez que odiar o pecado é uma prova da nossa conversão, é importante que saibamos se realmente o odiamos. E então, Richard Sibbes, ele vai agora colocar uma forma, na verdade, de como sabermos se de fato odiamos o mal. Primeiro, seu ódio ao pecado é universal?
Ou seja, você odeia todo e qualquer pecado, ou você é seletivo quando o assunto é pecado? Segundo, o pecado ele pode ser apaziguado como se fosse esse nosso jeitinho brasileiro, ou de fato o pecado deve ser abolido por completo? Terceiro, seu ódio ao pecado é ódio ou raiva? A raiva ela pode ser aplacada, mas o ódio é algo que permanecerá e se oporá ao pecado. Em quarto lugar, você odeia o pecado onde quer que ele seja encontrado? Ou você só odeia quando ele então ocorre no outro? Em quinto lugar, se você pudesse ser repreendido por esse pecado, ficaria com raiva dessa repreensão? Se realmente odiamos o pecado, aceitaremos qualquer ajuda que possamos ter para lidar com ele e expulsá-lo das nossas vidas. Concluindo, queridos, retornando aí à pesquisa que nós falamos no início, da dificuldade de se confiar no outro, principalmente aqui, nós brasileiros, o nosso Deus, queridos, é um Deus digno de toda a nossa confiança. Vimos aqui que Ele é um Deus soberano, um Deus maravilhoso, é o único Deus, um Deus justo, o Deus que nos encoraja. Portanto, queridos, e a chamada do salmista é essa, nos alegremos nesse Deus. E o salmo termina assim com essa chamada: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Ele começa convocando todos os povos da terra a alegrarem-se no governo de Deus e termina agora nos chamando como povo desse Deus a, na verdade, liderar essa alegria na adoração. É nosso dever, queridos, nos alegrarmos em Deus. É nosso dever confiarmos nesse Deus, independentemente aí das circunstâncias da sua vida. É sempre tempo de nos alegrarmos no Senhor. E a pergunta que eu te faço é essa: esse Deus justo, maravilhoso, que o Salmo aqui nos apresenta, é de fato o seu Deus? Você o conhece? Você confia nele? Ainda é tempo de arrependimento. Apegue-se a ele. Salmo 37, verso 5, e aqui nós encerramos, diz essa passagem belíssima: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém? Vamos orar, queridos? Você vai ter aí um tempo de oração silenciosa com o Senhor. Quem sabe aqui alguma questão tratada tenha falado mais alto aí ao seu coração. O pecado, ele tenazmente nos assedia e por vezes as propostas indecentes que nos chegam, nós as aceitamos, nós as internalizamos, e ali nós cultivamos como que um relacionamento com tudo isso. Ore aí ao Senhor, peça que Ele de fato te livre desse tipo de condição, e que verdadeiramente reine um único e soberano Deus no seu coração. Que seja o Senhor a verdadeiramente ter a primazia na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu tempo, nos seus prazeres, nas suas alegrias, no seu coração. Bondoso Deus, como povo teu, nos reunimos nesse lugar, Pai, e reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, Senhor, o quão pequenos nós somos,
Mas, Senhor, calcados, firmados, alicerçados no Teu Filho, que com o Seu maravilhoso e precioso sangue nos comprou, nós agora, Pai, podemos ter esse livre acesso ao Senhor, rogar pelo Teu perdão, sabermos que de fato o Senhor pode vir e perdoar, pode vir e verdadeiramente transformar uma situação. Ó Deus, se há alguém aqui com alguma questão que tem distanciado essa vida, esse coração do Senhor, porque é isso que o pecado faz, ó Deus, visite, trate, cure, Deus, limpe, lave, Pai, purifique. Deus querido, obrigado, Pai, porque Tu és o Deus soberano. Obrigado porque a Tua soberania nos conforta. Obrigado, Deus, porque Tu és o Deus presente, um Deus justo, um Deus fiel. Ensina-nos, Deus, a odiarmos ao pecado e amarmos ao Senhor. Nos apeguemos à Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito faça morada em nós. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.